Papo. Liberei. Olá, boa noite a todos e a todas. Todos estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Ótimo, muito obrigada pelo feedback. Bom, quero agradecer a presença de todos. O tema é muito instigante, é muito recente, né? É desafiador e a gente está aqui com palestrantes de grande referência para tratar de herança digital e direito sucessório, né? E tratar desses contextos inovadores que o virtual e o mundo digital e o mundo eletrônico trouxe para nós, perdão, e trouxe em termos de grande impacto para o direito sucessório. Quero iniciar dizendo que é uma honra estar podendo presidir essa mesa ao lado de grandes referências na área do direito em Ribeirão Preto e no estado de São Paulo e no Brasil. É uma honra. Tá? Há alguns colegas que militam junto comigo na área do direito de família e sucessões e que são referências para mim aqui em Ribeirão Preto também. Então, meu muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E aqui o agradecimento eu faço à Ordem dos Advogados, Seção São Paulo, a 12ª Subseção, à Comissão de Direito de Família e Sucessões, a quem aqui eu cumprimento na pessoa do Dr. André Leal, à Comissão de Direito Digital, Internet e Tecnologia, a quem eu faço meu cumprimento na pessoa do presidente, aqui presente, e também nosso palestrante, Rafael Barioni, né? E sem maiores delongas, para a gente poder adentrar nesse tema tão interessante, tão instigante e desafiador, eu já vou dar início à nossa primeira apresentação, que é a da doutora Maria Aiello. A doutora Marília Aiello, se me perdoe se eu estiver falando o seu nome errado, é advogada, associada e fundadora e pesquisadora do Instituto Avançado de Proteção de Dados, integrante dos grupos de pesquisa do Observatório do Marco Civil da Internet no Brasil e tutela jurídica dos dados pessoais na internet, ambos da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, pós-graduado em Direito Civil pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, extensão universitária em módulo de difusão, Direito e Internet, também ministrado pela Faculdade de Direito da USP,
membro da Comissão de Direito Digital, Internet e Tecnologia e da Comissão de Direito Médico, Odontológico e Hospitalar e da Saúde também da nossa 12ª subseção. A doutora Marília vai nos abrilhantar abrindo o evento e tratando um pouco dessa visão e do contexto geral e atual da herança digital no Brasil, né? Vai trabalhar os conceitos de herança digital e nos introduzir a esse tema extremamente instigante. É com a senhora, doutora Marília. Muito obrigada por ter aceito o convite e estar conosco aqui na noite de hoje. Bom, boa noite a todos. Vocês me ouvem? Ok, boa noite a todos. Obrigada, doutora Daniela, pelas gentis palavras, né? Muito obrigada, é um prazer enorme compartilhar deste debate com esses queridos colegas. Gostaria também de agradecer a 12ª subseção da OAB e as comissões de Direito Digital, Internet e Tecnologia, na presença do Dr. Rafael Barioni, também a Comissão de Direito de Família e Sucessões, na figura do presidente Dr. André Leal, aos colegas também de debate nessa noite, Dr. Marcelo, Dr. Antônio e a doutora Daniela, que será a nossa mediadora. Bom, o tema de hoje, ele está em voga e é bastante complexo e interdisciplinar, né? Esse tema, ele transita aí pelo direito sucessório, pelo direito digital, pelo direito contratual, pelo direito do consumidor, pelo direito de propriedade intelectual, enfim, são muitos temas que são interligados e que eu já dou um spoiler aqui de que não tem uma regulamentação específica, né? Aí, contextualizando, nós vivemos hoje um desenvolvimento constante de novas tecnologias e uma globalização intensa. Uma das grandes mudanças diz respeito às substituições das mídias físicas por meios eletrônicos e armazenamento em nuvem, né? E aqui eu faço um parênteses aqui, a gente estava conversando enquanto a gente estava esperando começar o nosso bate-papo, e eu estava brincando com os palestrantes, né, de que eu sou da época em que, quando eu fui trocar recentemente de carro, eu discuti, né, brincando com o dono com o vendedor da concessionária, de que, poxa vida, como assim, meu carro não tem mais um tocador de CD, como é que eu faço com os meus CDs, né? Então a gente vive esse momento de uma concepção de um ambiente virtual que possibilitou que esses itens físicos tradicionais migrassem para produtos eletrônicos, como livros, as músicas, né, que não são mais em CDs, filmes, jogos, e além disso, né, a gente também tem um armazenamento de fotos e vídeos que são de caráter pessoal e que não são suscetíveis, por exemplo, de avaliação econômica, mas eles podem ter aí um grande valor e interesse para o seu titular. Além disso, também a gente tem todos os perfis virtuais que podem ter ou não uma exploração econômica. Hoje nós nos relacionamos de uma maneira completamente diferente, principalmente nesse momento de pandemia, né? E esse nosso bate-papo é um grande exemplo disso, porque provavelmente estaremos todos hoje na casa da advocacia se não fosse a pandemia, né? Então nós estamos mudando também a forma como nós conversamos com os nossos amigos, com os nossos familiares e até mesmo nas nossas relações de trabalho, por meio de WhatsApp, por uma plataforma como o Zoom, que é o que a gente está utilizando agora, por meio de redes sociais, enfim, cada vez mais nós estamos virtualizando a nossa forma de viver e também de trabalhar. E com tudo isso, a gente acaba armazenando uma série de dados nas redes sociais, nas nuvens, nos e-mails. Hoje a gente fala que a gente vive numa sociedade informacional, numa economia informacional, em que os dados foram transformados, né, os nossos, principalmente dados pessoais, e a gente tem a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que recentemente entrou em vigor, mas os nossos dados, eles foram transformados em commodities, né, foram monetizados, eles possuem valor econômico, inclusive há quem diga que os dados, eles são o novo petróleo, em que pese, há quem diga que o petróleo, ele é findável, né, enquanto que os dados não o são. E a gente tem aí dois exemplos, né, que já ficam aqui como
indicação em relação a 2 documentários. Um deles é o do Privacidade Hackeada, que retrata a questão da Cambridge Analytica e do Facebook, que o Facebook liberou acesso a mais de 50 milhões de perfis, e um outro exemplo que a gente tem também da importância dos nossos dados, de todas essas informações, é o Dilema das Redes, que retrata também manipulação e como é tratado toda essa questão nas redes sociais. Enfim, né, criamos dessa forma um enorme acervo digital. E aí eu paro e pergunto, né, o que é feito de fato com todo esse conteúdo? O que é feito com todo esse rastro digital que a gente deixa diariamente quando nós falecemos? E aqui deixo a reflexão, por exemplo, o que acontece com a nossa conta do Facebook quando a gente falece. Bom, para a gente entender um pouco esse contexto, a gente vai precisar passar por alguns conceitos. Então, o conceito de bem, né, eles representam um gênero que aí abarca tudo o que satisfaz ao interesse humano e que é suscetível de ser objeto de uma relação jurídica. E aí o gênero bem, ele pode abarcar diversas classificações, e a gente vai usar aqui, para poder fazer a classificação, a tangibilidade. Então, a gente pode ter bens tangíveis e bens intangíveis. Bom, bens tangíveis, ou também chamado de bens corpóreos, ou bens materiais, são aqueles que a gente pode tocar, ou seja, veículo, um terreno, um móvel, e os intangíveis, ou também incorpóreos, ou também chamado, né, de bens imateriais, são bens que não podem ser tocados. E aqui eu trago, por exemplo, uma patente, um domínio de internet. Então, fazendo a reflexão sobre o nosso tema, né, os bens digitais, os bens intangíveis são o que constitui a herança digital. E faço aqui um paralelo em relação a países associados à Common Law, como, por exemplo, nos Estados Unidos, eles incluem a classificação de bens digitais, ou digital assets, que é uma espécie do gênero dos bens intangíveis, que aí eles incluem dentro disso, desse conceito, os perfis de redes sociais, e-mails, postagens em redes sociais, enfim. A doutrina, além disso, ela divide ainda os bens digitais em 2 categorias, em bens digitais com valor econômico e bens digitais sem valor econômico, que também são chamados de bens digitais com valor pessoal. Dentre os bens digitais com valor econômico, a gente tem aí nomes de domínios, e-books, fotos, as nossas milhagens aéreas, músicas, e os sem valor econômico, a gente pode colocar com fotos e vídeos, né, em aplicativos que essas fotos e vídeos não têm qualquer valor econômico, mas eles possuem um valor sentimental para os familiares do falecido. Até mesmo os perfis em redes sociais, a gente tem que analisar que eles podem ter uma exploração econômica, podem ter uma finalidade recreativa ou um misto das duas, né? Então, aí, conceituando, bens digitais é toda informação que é inserida e armazenada na rede com ou sem o conteúdo patrimonial. O termo patrimônio digital, ele abarca todas essas formas, constituindo um complexo de bens e relações jurídicas. Então, parando para refletir, herança, né, representa um todo unitário, representativo da universalidade de bens, direitos e relações jurídicas até o momento da partilha. Bom, no que se refere ao patrimônio digital, resta a gente saber se todos podem ser objeto de herança ou se apenas uma parte merece a proteção jurídica. E aí a gente para e pergunta, né, o que é transmissível? Na verdade, é esse o momento em que a gente está. A gente estava até batendo um papo aí antes de começar e a gente estava questionando exatamente isso, né? É esse o momento. O que é de fato transmissível? São essas respostas que a gente está buscando. Os bens digitais com valor econômico, eles podem ser objetos de herança, sendo transmissíveis aos seus herdeiros. A discussão aqui, na verdade, ela vai girar em torno de questões contratuais, que vedam a mudança de titularidade, como acontece em algumas situações, como em alguns filmes e músicas, em que os instrumentos contratuais, eles afastam essa transmissibilidade.
A destinação dos bens digitais sem valor econômico, por óbvio, eles merecem uma proteção jurídica. E aqui, por exemplo, as fotos, né? A gente sabe que antigamente a gente tinha as fotos, né? A gente mandava revelar e ficava com aquele álbum, então isso pertencia aos herdeiros. E agora a gente precisa ver o que vai acontecer com isso, que merece sim uma proteção jurídica. A gente deve frisar que a possibilidade tanto de transmissão ou como acesso ao conteúdo, ela sempre deve ser balizada pela privacidade do decujus e de terceiros com os quais o falecido mantinha algum tipo de contato. Bom, então eu trago um questionamento aqui. Via de regra, no ambiente virtual, os contratos são contratos de adesão, ou seja, click to agree, ou seja, clique para concordar. Então, é um contrato de adesão em que o usuário ele não vai discutir os termos daquelas cláusulas, ele simplesmente adere. E aí eu faço um parêntese, né? O STJ, a terceira turma do STJ, já entendeu que, em que pese não haja um pagamento direto, via de regra é considerado uma relação de consumo, né? E aqui eu peço licença para a lei. A exploração comercial da internet sujeita às relações de consumo. O fato de que o serviço prestado pelo provedor de serviço de internet ser gratuito não desvirtua a relação de consumo, pois o termo mediante remuneração contida no artigo 3º, parágrafo 2º do CDC deve ser interpretado de forma ampla, de modo a incluir o ganho indireto do fornecedor. Bom, então, voltando, né, no ambiente virtual, cada rede social e cada prestador de serviço tem as suas regras próprias, mas é uma prática corriqueira eles estipularem que não haverá direito de sucessão em relação a conteúdos virtuais do decujus, ou seja, todo o conteúdo ele vai ser perdido. E aqui até para já ir finalizando a minha fala e passar para os colegas, eu trago 2 exemplos. Um dos exemplos é uma cláusula da Apple em que ela diz, né, tá lá no item D, não existência de direito sucessório. A menos que exigido por lei, você concorda que a sua conta não é passível de transferência e que quaisquer direitos ao seu ID, Apple, ou conteúdo dentro da sua conta terminam com a sua morte. A gente entende que essas cláusulas elas devem ser consideradas abusivas e nulas de pleno direito. Um outro exemplo que eu trago é em relação ao Facebook, que nos seus termos de uso, ele menciona como sendo possível designar um contato herdeiro. Então, ele fala, você pode designar uma pessoa chamada contato herdeiro para administrar sua conta, caso ela seja transformada em memorial. Somente o seu contato herdeiro ou uma pessoa que você tenha identificado em um testamento válido ou documento semelhante que expresse consentimento claro para divulgar seu conteúdo em caso de morte ou incapacidade, poderá buscar a divulgação de sua conta depois que ela for transformada em memorial. E aí as observações, né? O contato herdeiro, ele não vai ter acesso a fotos e vídeos que eventualmente subiram, né? Foram inseridas no Facebook, mas que elas não estão abertas ou visíveis aos seus amigos do Facebook, né? E eu confesso que eu algumas vezes já fiz isso de subir, eu estava com problema de memória no celular, eu subi e coloquei somente para que eu visualizasse. Então, esse contato herdeiro, ele não vai ter acesso a essas fotos. E ele também não tem acesso às mensagens trocadas aí com outros usuários, porque o Facebook, ele entende que esse conteúdo só pode ser acessado pelo titular. E aí fica a grande questão, e eu paro por aqui e deixo, né, trago à baila, trago à reflexão esses questionamentos e passo a fala aos colegas que talvez, eu ainda brinquei com eles, quem sabe, né, eles consigam trazer alguma luz, alguma resposta para essas questões que foram levantadas. Doutora Marília, muito obrigada por sua exposição.
A doutora Marília fez uma exposição muito direta, muito pontual, muito contundente, levantou todos esses pontos que são muito tormentosos, né, para todos nós que trabalhamos nessa interface do direito sucessório com o direito digital. Quando a gente se depara com essas cláusulas excludentes de sucessão, a gente se pergunta se cláusula contratual pode excluir sucessão, né? E esse debate acho que está longe do fim, né? E para prosseguir nesse debate e trazer um pouco mais de, talvez, luz, né, para todas essas indagações que a doutora Marília propositadamente nos colocou e assertivamente nos colocou, eu vou convidar e vou apresentar agora o nosso próximo palestrante, que é o Dr. Rafael Barioni, que ele é graduado em Ciências Jurídicas, em Gestão Financeira, em Ciências Contábeis, pós-graduado em Jurimetria Aplicada ao Direito, sócio do grupo Sanches e Sanches, composto pelo escritório Sanches e Sanches, Sociedade de Advogados, e Sanches e Sanches Crédito e Cobrança, presidente da Comissão de Direito Digital, Internet e Tecnologia Jurídica da OAB, membro da Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo, representante local da Associação Brasileira de Lawtech e Legaltech, colunista do portal Advijus e CEO da empresa digital OuroPet, o app animal. Olha, o doutor Rafael entende bem do que nós estamos falando. E ele vai trazer aqui para a gente um pouco dessas considerações, como que o direito vem tutelando, né, essa proteção do nosso acervo digital, principalmente após a nossa existência. Então, eu passo a palavra ao Dr. Rafael, a quem eu agradeço imensamente ter aceito o convite e estar aqui na noite de hoje, para ver se para trazer um pouco de conhecimento sobre como a legislação atual vem tratando dessa questão do acervo digital, que a doutora Marília muito bem nos pontuou e nos distinguiu, né? Dessa questão de ter conteúdo ou não patrimonial, e nos traga um pouco de luz, né? É com a palavra ao senhor, doutor Rafael, muito obrigada. Boa noite a todos. É uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês hoje, dividindo esse espaço. Eu queria quebrar um pouquinho o protocolo e pular aqui algumas instâncias. Já agradecer inicialmente o Dr. André Leal, na qual idealizou o evento aqui conosco, né? Ele está aqui nos ouvindo. Ele é atual presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões, na qual o Dr. Marcelo e o Dr. Antônio Márcio integram, né? E também como idealizador aí o Dr. Alexandre Verri. Também quero prestar minhas homenagens. E aí, voltando à sequência natural, né? Agradecer ao Dr. Luiz Vicente Ribeiro Corrêa, presidente atual da OAB, da subseção Ribeirão Preto, e o Dr. Spencer, presidente da Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo, né? E, não menos importante, a doutora Daniela Garieri e a doutora Marília Aiello Ostini, que estão aqui presentes conosco. Bom, feitos esses agradecimentos, né? Coube a mim aí fazer uma ponte, finalizar aí o tema referente ao direito digital e fazer uma ponte para que os nossos colegas no futuro posterior a mim falem um pouco sobre direito de família, sucessões e o que tem a ver com o tema de digital, né? Então, eu quero iniciar também, não tenho, né, todas as respostas, mas iniciar fazendo duas provocações, né? No sentido de que estamos na era do conhecimento e, assim, podemos considerar que o direito vigente protege o nosso acervo digital atual, principalmente após a nossa existência. Eu quero deixar essa reflexão aí. E uma segunda reflexão, a atual, né, a recente LGPD, né, como carinhosamente está sendo conhecida, e a GDPR europeia, e alguns outros países que abordam a transferência de acesso de dados dos herdeiros, conseguem delimitar aí esse acervo digital, né? Então, eu quero iniciar
a minha fala com essas duas reflexões. Pretendo ser breve, tá? Não pretendo me alongar muito. E aí eu queria, inicialmente, partindo do ponto em que a doutora Marília conceituou muito bem vários institutos, dar um passinho para trás e tentar deixar claro o que é tecnologia, né? Porque estamos aqui hoje discutindo direito de sucessão de algo, né, digital. Então, assim, é muito importante saber primeiro o que é tecnologia, né? O que é inovação. E muito se diz ligado ao digital, né? Eu já falei aqui algumas vezes sobre isso, talvez para alguns fosse repetitivo, mas tecnologia etimologicamente, o estudo da técnica. Então, tudo que melhora algo, né, é tecnologia, né? E então, historicamente falando, a enxada, o arado, né, até o e-mail, enfim, eles são tecnologias, né? E eu estou falando isso porque não é algo recente, né? Tecnologia é algo muito antigo e hoje, com o digital, ele, digamos que se tornou mais dinâmico, né? Hoje, uma tecnologia sai hoje ao mundo, daqui 3 dias ela já está desatualizada, né? Então, assim, é importante essa conceituação de tecnologia para dizer e afirmar que estamos nessa revolução 4.0, que dizem que é a mudança das eras, né? Que estamos na época em que passou do vapor, eletricidade, computação, e agora estamos no cyberespaço, ou seja, num espaço em que sequer temos limitações, né? E como o direito vai se adequar a tudo isso? Como ele vai controlar todos esses dados que estão sendo produzidos diariamente, né? Então, assim, de fato, estamos, e aí sendo repetitivo, mas acho que é importante, na era do conhecimento, né? E somos a sociedade da informação, muitos dizem da desinformação, né? Porque existe muito dado sendo transformado em informação e existe muito dado sendo transformado em desinformação. São chamadas as famosas fake news, né? Enfim, aí tem os clichês, né, de que o dado é o novo petróleo e tudo mais, na qual eu não vou me alongar aqui, mas a ideia aqui é provocar, será que o mundo mudou ou ele nunca deixou de mudar, né? Ele constantemente está evoluindo tecnologicamente, agora digital e mais rápido. E aí, quais são esses limites éticos, né? Eu não quero aqui entrar na questão ética, porque é algo que teríamos que falar de vários filósofos aqui para conseguir conceituar o que é ética, né? É algo bem complexo e não é o propósito aqui do momento. Mas, enfim, nesse tópico aqui é deixar fixado aqui com todo mundo as novas expressões, né, que estão em voga aqui, quanto à questão do mimeógrafo, fim do papel, a questão de vários exemplos que possam ser dados, né, e que o dado é transformado em informação, e essa informação, como muito bem disse a doutora Marília, ele é monetizado, né? Eu vou dar 2 exemplos que aconteceram comigo aqui em Ribeirão Preto, não sei se todo mundo que está assistindo é de Ribeirão Preto, mas recentemente, né, eu sempre comprava lanche no mesmo local e de repente parei de comprar. Até hoje eu não recebi nada, um WhatsApp, um telefone, enfim. E é um local que eu sei que tem uma certa tecnologia, porque toda vez que eu ligava lá, ele já tinha meu número gravado na BIM e já sabia meu endereço, não precisava confirmar. E aí, paralelamente a isso, inversamente a isso, eu fui numa padaria recentemente, passei o cartão no débito e eles, na quarta-feira, me mandaram uma promoção pelo WhatsApp. Então, assim, eu achei fantástico. Não quero entrar aqui em LGPD, nessa discussão toda, mas vejam a dinâmica que o mundo está e o que estão fazendo com os nossos dados, né? Então, pois bem, estamos nessa era do conhecimento, e essa era do conhecimento, ela provocou mudanças no consumo, na forma de consumir, na nossa exposição diariamente, nas redes sociais, principalmente, mas também na internet, e-mails trocados com outras pessoas, que ficam salvos no servidor das empresas, seja onde você trabalha, ou um e-mail pessoal, e também está mudando a questão dos relacionamentos, né? Então, trazendo aqui o Stefano Rodotà, que é um italiano, estudou muito sobre essa era do conhecimento, ele diz que estamos na sociedade de classificação, ou seja, estamos na sociedade da constante vigilância,
né? Quero trazer um exemplo aqui também, dois exemplos, na verdade. Eu estava com o meu sócio tomando um vinho e a gente falando que o filho dele, ele falando que o filho dele queria estudar lá no MIT, né? Lá em Massachusetts e nos Estados Unidos. E impressionantemente, eu cheguei em casa, eu recebi no WhatsApp, no Instagram, propaganda, né, sobre a escola. Uma escola que eu nunca tinha falado sobre ela, óbvio que eu conhecia, mas não tinha externado, né? Então, assim, estamos na questão, na sociedade de classificação, em que tudo que falamos, tudo que geramos está sendo constantemente vigiado, né? Então, o tempo que se passa hoje na internet é muitas vezes muito maior do que a gente passa com as nossas famílias, né? Estávamos até, inclusive, falando sobre isso antes do evento aqui. Então, somos hoje representações virtuais, corpos digitais. É pesado falar isso, mas é a realidade, né? Somos hoje informação vendável, né? Não sei se essa palavra é pertinente, mas o cenário mundial hoje, na era do conhecimento, mudou e é importante colocar toda essa contextualização no sentido de que hoje as empresas que dominam o mundo são empresas digitais, né? Eu fico muito feliz em dizer que sou CEO dessa empresa, que tem 3 meses, a Orpet, mas assim, quem diria eu, um advogado, com todas as atividades ligadas ao escritório, abrir uma empresa digital, né? Hoje é possível, né? Então, em 2019 foi o primeiro ano em que se teve mais idosos do que nascimento. Então, assim, como tudo isso vai ser trabalhado, né? Essa questão dessa mudança de relacionamento comportamental e social envolvida nessa era do conhecimento, né? E essa era do conhecimento gera essas discussões na qual estamos aqui. Então, eu fiz toda essa introdução para dizer que o tema, né, ele está ligado a direito sucessório, direitos intelectuais, teoria geral de contratos, como bem abordado pela doutora Marília, Código do Consumidor, LGPD, e assim vai para falar no Brasil e não estender para o restante do mundo, né? Então, algumas reflexões que eu fiz comigo mesmo sobre esse tema, quais são os destinos do conteúdo após a morte do usuário, né? Quais são essas garantias de acesso aos familiares? Qual é a previsão do nosso ordenamento jurídico brasileiro, né? E será que existe propriedade digital? O que seria um legado digital, né? E aí eu vou deixar algumas dúvidas com vocês, outras acredito que os nossos colegas aí da Comissão de Direito de Família e Sucessões possam nos esclarecer, e outras acredito que nem a jurisprudência hoje sabe, né? E eu não quero me alongar muito, já tivemos alguns casos que envolvem essa transferência essa tentativa de acesso às informações de cujos, né? Um dos casos mais recentes foi o caso do Gugu, em que ele ganhou 1 milhão de seguidores após a sua morte no Instagram. E aí, né? Eu pergunto, como é que fica o direito em cima dessa conta? É uma conta que não é tributável, é um bem não tributado, tributável, mas ele representa essa conta do Google hoje, comercialmente, ela vale muito mais do que muitos bens, né? Dele mesmo. Então, como é que fica, né? Alguns defendem que a conta precisa ser excluída, né? E outros defendem que a família tem que herdar essa conta, ou seja, ela é uma conta que faz parte do patrimônio dele. Inclusive, tem discussão de que se ela tem fotos familiares, a foto do familiar seria algo que não seja só comercial. Enfim, tem várias teses ainda sendo trabalhadas, né? Eu acredito que seja matéria de várias teses de mestrado, doutorado, enfim. E é um tema bem inovador, bem novo aí, tá? Então, assim, para passar rapidamente, não me alongar, já indo para o finalmente, a gente tem o caso da Alemanha, em 2012, né? Em que os pais de uma menina de 15 anos, que faleceu numa estação de metrô, né? Solicitaram acesso ao Facebook da conta dela, para investigar lá o motivo da morte, né?
E aí tem várias razões para eles pedirem, né, para os pais pedirem. O pessoal o motorista estava processando os pais, enfim, resumo da coisa, né? O juiz de primeiro grau deferiu a transmissão de acesso para dar conta para os familiares. O de segundo grau acatou o recurso do Facebook e vetou o acesso, né? E o terceiro grau deferiu a transmissão de acesso. Então, foi uma ação que foi um marco, né? Lá em 2012. Depois, aqui no Brasil, em 2013, teve um outro caso também envolvendo o Facebook, na qual a discussão era na desativação de uma página da filha que faleceu e que a mãe não queria que a página virasse um muro de lamentações, né? O juiz de primeiro grau, ele deferiu o pedido, né, liminarmente, e deferiu aí a exclusão da página, tá? E aí tem um outro caso de 2015, de um soldado americano que faleceu lá no Iraque, e os pais dele queriam também acesso, né? E lá nos Estados Unidos foi proibido aí o acesso, visto a proteção de direitos do falecido, né? Então, indo já para o finalmente, a questão aí do GDPR e RGPD da Europa. No Brasil, a LGPD acabou de ser implementada, né? Apesar de algumas discussões quanto às sanções e tudo mais. No seu artigo 1º, ela diz que a proteção dos dados a lei visa a proteção de dados de pessoas naturais. E aí, aliado com o Código Civil, vem o artigo 6 e diz que a existência de uma pessoa natural termina com a morte. Então, apesar do avanço, né, na proteção de dados, que representou a LGPD, ela nada falou sobre os direitos dos falecidos, do falecido e a questão da transmissão e o acesso dos herdeiros nessas informações, né? Então, ela não prevê a portabilidade, ela não prevê a segurança da informação, ela não prevê esse acesso ao acervo digital. E a GDPR na Europa, ela tem uma certa flexibilidade, apesar de não ter previsto nada sobre o acesso aos dados da pessoa falecido, ele coloca que cada país, né, Estado membro, que eles chamam lá, pode, de acordo com a sua cultura, criar regras para a retificação e o apagamento por parte dos herdeiros, né? Então, ela deixa aí aberto, diferentemente da GDPR, né? Então, discussões sobre filhos que depois que o pai ou a mãe falece, descobre traição, descobre amante. Então, assim, até que ponto, né? O de cujos, né, o falecido, não queria que aquilo viesse à tona, já falecido se vê mas afetado na sua intimidade, né? E aí, eu fiz algumas pesquisas aqui, como disse a doutora Marília, é um tema muito novo, né? Na Bulgária, eles reconhecem, em caso de morte, os direitos dos herdeiros em sucessão, né? Na Estônia, o tratamento de dados pessoais relativos à pessoa falecida somente é permitida com o consentimento por escrito do sucessor, né? Ou do cônjuge, ou do descendente. Então, na Estônia é possível, né? E é isso. Queria agradecer de novo a oportunidade e passo a palavra aí para os meus colegas. Doutor Rafael, muito obrigada pela brilhante explanação, por nos ter agregado com informações de julgamento, de legislação de outros países. Eu acho que trabalhar com direito comparado, quando o nosso ainda tem uma lacuna muito grande no tratamento dessas questões de herança digital, de acesso aos dados digitais, é importante, né? Porque vai nos alimentando com paradigmas, né? E nos trazendo um pouco de luz para o caminho a tomar. Então, muito obrigada. Essas pesquisas de casos que acontecem e são julgados pelo mundo são de um pouco de difícil acesso,
Então, o senhor ter trazido para nós é enriquecedor, né? Eu sempre digo que trabalhar com direito comparado enriquece, porque a gente começa a comparar cenários e verificar possibilidades, né? E para trazer um pouco mais de pimenta nessa discussão, porque o tema é muito lacunoso mesmo, né? Não há muita previsão legal. Eu quero trazer a apresentação agora, o nosso terceiro palestrante da noite, o Dr. Antônio Márcio Della Mota, que honrosamente aceitou o convite para nos honra estar aqui com a sua presença, que ele é advogado, ele é o sócio fundador do escritório VR, Lupino e Della Mota Advogados, coordenador da área de direitos e de sucessões, com ênfase no planejamento sucessório, com atuação nas áreas de direito civil e direito empresarial, membro da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB 12ª Subseção Ribeirão Preto, graduado pela Faculdade de Direito Laudo de Camargo, Universidade de Ribeirão Preto. O doutor Márcio, me permite chamar de doutor Márcio, porque eu já suprimo informalmente o Antônio, tá? Nem consigo chamar o doutor Márcio. Ele vai tratar um pouco aqui, e agora já puxando, obviamente, para o direito sucessório, já diante do currículo dele aqui, ele vai nos tratar aqui dos instrumentos, né? Instrumentos jurídicos a gente pode utilizar para planejar a transmissão dos bens digitais diante já de tanta controvérsia, de tanto questionamento, se esse acervo digital é transmissível, a quem tem o direito de acesso, a quem tem o direito de administração. Eu passo a palavra ao meu querido doutor Márcio, que muito nos honra. Muito obrigada. A honra é toda minha, Dani. Muito obrigado pelo convite. Um agradecimento especial a toda a 12ª Subseção de Ribeirão Preto. Um agradecimento especial ao doutor André Leal, ao doutor Rafael Barioni, presidente da Comissão de Direito Digital e Tecnologia, aos meus colegas Marcelo e Marília. Então, seguindo, né, um tema tão lacunoso, como diz a Dani, nós vamos aqui adentrar um pouco no direito sucessório, né? O direito sucessório que regulamenta, né, as regras sobre a transmissão patrimonial, dispõe sobre todo o procedimento de transmissibilidade de bens, direitos e obrigações, né? E no seu artigo 1784, o Código Civil dispõe sobre o princípio da sine, e o objeto principal ali dessa transmissão são transmitir as relações jurídicas ativas e passivas do autor ali da herança, do falecido. E quando se fala de bens digitais, como transmitir esses bens? Uma avaliação preliminar seria necessária. Como nós iremos categorizar cada bem digital? Como bem falado pela Marília e também pelo Rafael, nós temos uma infinidade de bens digitais e plataformas digitais. Nós temos desde redes sociais, como o Instagram e o Facebook, como nós temos também plataformas da Apple, milhas aéreas, jogos eletrônicos, onde você pode adquirir instrumentos para aprimorar e elevar o seu desempenho nesse jogo. Então, nós temos uma infinidade de bens, muitos deles sem valor econômico, outros com valor econômico. Então, assim, essa avaliação preliminar se faz necessária. E dentro dessa avaliação do que vale e do que não vale, quanto vale? Como o Rafael mencionou, como oferir o valor de uma rede social do Gugu Liberato, né? Como nós vamos tributar essa transmissão, se é que seja possível transmitir essa rede social. Então, assim, alguns aspectos precisam ser melhor estudados pelo legislador, não só no direito comparado, mas também aqui no direito nacional,
Nós temos aqui muito que avançar ainda. Se fala do testamento como um instrumento jurídico capaz de respeitar a autonomia privada da vontade, né? Nós utilizamos sempre o testamento como um instrumento capaz de facilitar o planejamento sucessório. Nós teríamos também o codicilo, que seria um instrumento pouco utilizado para regulamentar questões sobre o funeral, ou também disponibilizar por escrito bens de pequena monta. Pois bem, diante de tanta incerteza, né, de tanta incerteza pelo legislador, pelo doutrinador e também pelos tribunais, nós ficamos aqui um pouco ressabiados, né, em definir e apontar a melhor solução. A doutrina acredita que o testamento digital, o testamento afetivo, como é melhor chamado, ele tem a possibilidade de respeitar essa autonomia da vontade. E seria possível, sim, mesmo conflitando com as regras contratuais dessas plataformas digitais, onde nós concordamos, né, muitas vezes até sem ler, sobre os termos de uso, precisaríamos fazer ali um conflito, né, e uma análise melhor elaborada sobre esses termos de uso, essas regras contratuais, e também se as plataformas permitiriam, nesse conflito jurídico, a possibilidade de transmitir tais acervos digitais. Há que ter uma ponderação, há que ter ali uma avaliação. Muitas vezes porque, durante essa análise, nós conflitamos alguns direitos fundamentais. Então, assim, é sabido que do direito de herança, né, do direito sucessório, ele está intrinsecamente ligado ao direito de propriedade. Ele está intrinsecamente ligado à capacidade de transmissão de bens. Agora, esses bens seriam transmitidos, né, ou não? Diante dessa dúvida, diante dessa lacuna, os instrumentos jurídicos do planejamento sucessório poderia impedir a intervenção do Poder Judiciário nessa transmissão. Obviamente, e repito, avaliando caso a caso, avaliando o valor de cada rede social, avaliando se não feriria algum direito fundamental, como o direito à privacidade, o direito à intimidade, se não violaria direito de terceiros. E aqui eu faço uma observação: há quem considera uma conta de e-mail um bem digital. Há quem utilize uma conta de e-mail para salvar conteúdos próprios, enviando para uma outra conta de e-mail particular. Então, um poeta, um autor de música, ele utiliza a própria estrutura do e-mail para salvar e armazenar esse conteúdo digital. No seu falecimento, seria possível o acesso a essa conta de e-mail? Ali não está somente esse conteúdo que ele, com muito brilhantismo, confeccionou, mas ali poderá também conter mensagens privadas, mensagens de terceiros, né? Então, aqui fica meio que uma observação que as contas de e-mail, a princípio, pelos doutrinadores mais modernos, já excluiriam de imediato, né? O Instagram, ele transforma, após a morte, a sua conta num memorial. Porém, o próprio Instagram permite que o titular dessa conta categorize essa sua rede como uma conta comercial. Essa conta sendo comercial, passível de monetização, incidiria sobre ela os direitos jurídicos da pessoa física ou jurídica, né? E como que nós avaliaríamos essa conta digital? Pelo número de seguidores, pela quantidade de patrocínios, né? Como que nós conseguiríamos formalizar isso dentro de uma disposição de última vontade, que seria num testamento? Como valorar isso? E como respeitar o artigo 1829 do Código Civil, que estabelece as regras de vocação hereditária com os herdeiros, né? De que maneira respeitaríamos ali
a legítima. Então, assim, há dúvidas, nós não temos respostas. A meu ver, e ao que tudo indica, respeitando caso a caso, nós teríamos que fazer uma avaliação um pouco mais profunda, né? E o judiciário ainda ele é contraditório. O Rafael mencionou algumas decisões internacionais, mas nós temos decisões contraditórias aqui no Brasil mesmo. Em Minas Gerais, foi negado um pedido formulado por uma família, por uma mãe, que necessitava buscar acesso à rede social Facebook da sua filha, e a mesma teve seu pedido indeferido, com a justificativa e o fundamento de que o sigilo da comunicação merecia proteção, não poderia ser violado. De outro modo, uma decisão do Estado do Mato Grosso do Sul permitiu que um familiar, a mãe, até a mãe mesmo, conseguisse acesso à conta da filha para poder excluir essa conta, né? Alegou-se que a rede social da filha virou um muro de lamentações com sua morte e ela conseguiu autorização para excluir. Nesse momento que você ganha acesso para excluir a conta, você também teria possibilidades de acessar mensagens privadas, inclusive de terceiros. Então, assim, esses conflitos dos direitos fundamentais é que gera tamanha lacuna na legislação. Então, nós temos ainda essa grande dificuldade. O testamento é um grande instrumento. Ainda é um grande instrumento, pouco utilizado no Brasil de uma maneira geral. Há dados aqui de que a cada 10 inventários, um contém um testamento. Então, assim, é um número muito pequeno, um pouco menos de 10%, o dado exato. Então, assim, ainda precisamos avançar tanto no planeamento sucessório dos bens tradicionalmente considerados, que englobam uma transmissão de bens, um inventário, e ainda mais agora diante dessa nova realidade, né? Esse mundo moderno que nos enfrentamos, que nos colocamos e que somos tão dependentes, né? Estamos aqui ligados numa plataforma digital nesse momento, né? Falando aqui para vários colegas em vários estados ou até em várias cidades do próprio estado de São Paulo. Então, ainda e por muito tempo, essa realidade estará mais presente em nossas vidas. Eu pondero sempre, e considero que a doutrina moderna tem ponderado. Nosso colega Marcelo vai nos dizer como que poderíamos tributar esse patrimônio digital, esses bens digitais. Ainda é escasso e não sabemos como poderíamos avaliar esses bens, né? Mas sabidamente, indo na contramão, há uma doutrina que privilegia e concorda com a transmissão de bens de plataformas digitais sem fins econômicos, como plataformas que eu posso arquivar livros, músicas e outros filmes, por exemplo, né? Mesmo tendo um caso nos Estados Unidos, que até um grande ator brigava para que pudesse transmitir o seu acervo de músicas digitais para seu filho. Ali não foi permitido, foi negado esse direito de transmissão, justamente preponderando o direito contratual por ele ter aceito os termos de uso, né? Ali, teoricamente, e na prática nós vislumbramos que ali nós não somos proprietários desses bens digitais. E muitas das vezes nós, mesmo que criamos o conteúdo, esse conteúdo fica cedido à plataforma digital. Nós não teríamos essa capacidade de transmitir. Um outro exemplo para refletir é sobre os YouTubers, que dentro do seu conteúdo e dentro da programação do conteúdo do seu canal do YouTube, com a consequente quantidade de views e visualizações, consegue monetizar cada vez mais o seu canal. Então, assim, esse conteúdo criado e disponibilizado no YouTube permanecerá eternamente? O seu herdeiro poderá continuar aferindo lucro desse canal? Então, assim, essas respostas ainda não estão respondidas.
ainda há muito a avançar, muito a avançar, e os instrumentos ficam um pouco prejudicados. Nós temos o testamento, reforço, o testamento é um belo instrumento para poder transmitir esses bens, e também não somente para transmitir, mas para também comunicar, deixar o comunicado, delegando a responsabilidade para determinado herdeiro administrar determinado patrimônio digital, determinado bem digital, até mesmo uma rede social. Lembrando sempre que a disposição de última vontade emitida ali no testamento pode ser alterada a qualquer momento, né? E conforme os anos, nós cremos que o legislador terá que se fazer presente, regulamentando toda essa problemática que envolve os bens digitais, né? Como muito bem dito pelos colegas que me antecederam, é uma questão delicada, né? O spoiler da doutora Marília se concretiza agora, nós não temos uma resposta definitiva. O testamento pode ser, sim, bem utilizado. O codicilo, eu não vislumbro tanta capacidade, até mesmo porque nós não conseguimos valorar esses bens. O codicilo seria para transmissão de bens de pequena monta, de pequenos valores. Então, assim, esperaremos por mais avanço da doutrina e também do legislador em busca de melhores respostas. A provocação, né? E eu espero que em breve nós possamos ter uma resposta. E o que mais me instiga é saber como nós poderemos avaliar cada um desses bens e até mesmo para efeito de tributação, como nós poderemos tributar. Agradeço mais uma vez o convite. Os colegas que me antecederam abrilhantaram o evento e até avançaram em muitos conceitos que eu me debruçaria aqui agora nesse momento. E agradeço, Dani, agradeço a todos. Muito obrigado. Doutor Márcio, muito obrigada. Excelente, parabéns pela explanação. Eu fiquei aqui atentamente ouvindo, porque até como atuante na área de sucessões, a gente não cansa de analisar o tema, de estudar, se debruçar, e realmente você trouxe muitas questões e alternativas, né? Para que a gente discipline essa lacuna daquilo que é bem digital, daquilo que não é bem digital, daquilo que é bem digital é transmissível, não é transmissível, como você bem colocou a questão dos e-mails, né? E essa questão do testamento, ela é uma possibilidade jurídica muito inteligente e para se resguardar e regular até essa questão pelo próprio sucessor ainda em vida, né? Pelo próprio decúdios ainda em vida, e não deixar para a decisão ficar ao rumo do judiciário, o qual você brilhantemente nos colocou que ainda caminha por lados muito divergentes, né? Não há uma convergência de decisão. Né? E eu acho que a saída do testamento ela é uma saída muito eficaz. Então, muito obrigada por sua explanação. Agora o nosso próximo palestrante, né? Ele vai abordar outras questões, porque assim, olha, todos os palestrantes aqui foram abordando cada qual um ponto delicado, né? Dessa temática que ainda não tem muita disciplina. E o doutor Marcelo Tadeu Xavier, muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui na noite de hoje. Meu colega advogado, pós-graduado em Direito Civil e Empresarial pela FGV, especialista em Direito de Família e Sucessões pela Fundação Armando Alves Penteado, professor e consultor jurídico na área de Direito Civil, Direito Empresarial, Família e Sucessões, Direito do Idoso e Planejamento Sucessório, palestrante e orientador de bancas de graduação. O Dr. Marcelo aceitou o desafio de falar sobre os aspectos práticos da inventariança, ou seja, dos limites que o inventariante tem ali para gerir esses bens digitais
E o mais tormentoso ainda para tratar de ITCMD sobre a herança digital, sobre os perfis sociais. E eu passo a palavra para ele, porque eu imagino que todo mundo já esteja ansioso por ouvir o doutor Marcelo, porque realmente a questão da tributação e da avaliação para fins de tributação também é uma questão muito tormentosa. Muito obrigada. Passo a palavra. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Daniela. Em primeiro lugar, quero parabenizá-la pela ótima condução desse evento. Não posso deixar aqui de mencionar os doutores André Leal e o doutor Alexandre Verri, grandes idealizadores desse evento, né? Duas pessoas super atuantes aí na Comissão de Direito de Família e Sucessões. Obrigado a todos que estão virtualmente comparecendo a esse evento, aos meus colegas, doutor Antônio, doutor Rafael, doutora Marília, pela belíssima exposição. Realmente, eu também aprendi um pouco mais hoje, né? Mas, assim, como a gente está falando aqui, realmente é um tema bem tormentoso, existem muitas lacunas, mas tem grandes charadas aí que você mata simplesmente conhecendo o Brasil e conhecendo o histórico legislativo. Tá? Eu aposto muitas fichas de que, apesar de já ter tido vários projetos de lei que foram arquivados, tem um tramitando, eu aposto muitas fichas de que vai haver uma regulamentação, sim. Tá? E o primeiro motivo que eu lhes dou é o fisco. Tá? O fisco é um leão faminto e ele precisa comer. Hoje, os bens digitais, a sua imagem digital, a sua entidade digital, ela gera dinheiro. E tudo que gera dinheiro, o fisco ele sente o cheiro. Né? Recentemente, faz mais ou menos uns 2 meses, eu fui procurado por uma atriz que é daqui de Ribeirão Preto. Ela fez novela durante um tempo, só que ela não está fazendo mais. Ela me procurou porque ela queria fazer um planejamento sucessório, enfim. Eu virei para ela e falei, olha, me passa a sua declaração de imposto de renda. Aí, quando eu fui ver, tinha um C3 e um apartamento. Eu virei para ela e falei, olha, isso aqui é simples, não tem muito segredo. Aí ela me explicou, olha, eu movimento uma quantia considerável aí, mas por outros meios, ou seja, pela minha entidade digital. Quando eu vi a movimentação financeira que ela gera com posts no Instagram e alguns vídeos que ela já fez, tudo fez sentido para mim. E é óbvio, essa questão de você já ter uma certa movimentação financeira considerável nos meios digitais, isso já existe, já é uma realidade, e isso vai aumentar. Eu tenho uma série de amigos hoje, de conhecidos, que me conhecem simplesmente pela rede social. Existem pessoas que eu falo constantemente hoje que não me conhecem pessoalmente. Então, por aí vocês veem aí a grandiosidade e a relevância do tema que a gente está tratando aqui hoje, né? Essa questão do bem ser digital, ser material, eu não vejo muita dificuldade. Isso não teve um certo pico em relação às milhas aéreas. Para quem não sabe, houve uma discussão mais ou menos de uns 5 anos atrás se as milhas aéreas elas eram partilháveis ou não, se elas são transmissíveis ou não. Tá? Hoje existe uma certa controvérsia, mas em todos os processos que eu atuei, os juízes eles entenderam que sim, elas são transmissíveis por um motivo muito simples. Você pode falar assim, não, mas as milhas elas são digitais, elas são virtuais, elas são personalíssimas. Eu te faço só uma pergunta, ok, mas elas têm valor econômico? Hoje você consegue vender as suas milhas? Há um tempo atrás não, mas hoje você consegue. Hoje a gente tem sites especializados em venda e compra de milhas aéreas. Então, se elas têm valor econômico, se é possível capitalizá-las, ou seja, transformar elas em dinheiro, é óbvio que elas são transmissíveis e são partilháveis, tá? Respeitados aí os entendimentos diversos. Mas, primeira coisa é o seguinte, primeiro, se a legislação não está consolidada, como que eu devo conduzir a minha percepção sobre o inventário? Eu vou desenhar aqui o croquis de um inventário e da questão relativa à avaliação, à tributação. Primeira coisa,
o juiz que está conduzindo o processo, os advogados, eles têm que entender o seguinte, olha, lacuna legislativa, tá? Bens armazenados virtualmente, a gente tem que dar uma interpretação extensiva e sistemática. O que é isso? Lembra da hermenêutica jurídica que a gente aprendeu lá no começo da faculdade. Não há vedação. Você tem uma lei, um artigo que proíbe expressamente a partilha desses bens? Sim ou não? Não, não tem. Então, a gente vai pegar a legislação que já existe e dar a ela uma interpretação extensiva e sistemática, ou seja, qual que é o sentido? Lembra que eu falei das milhas aéreas? Olha, o meu perfil hoje, ele tem valor econômico? Aí a gente tem que lembrar o seguinte, tem muita gente ganhando dinheiro com o próprio perfil, pessoa física. Grazi Massafera, enfim, eu poderia citar aqui uma série de pessoas, mas há perfis que não são pessoais. Por exemplo, Manual do Mundo no YouTube, canal Anos 90, são perfis que você conhece, tá? Você acompanha, mas você não sabe quem está por trás. Então, é muito fácil você transferir um perfil desse e já há hoje um comércio de perfis. Antes de bolar essa discussão aqui, eu fui atrás, eu fiz algumas propostas de compra de perfis e eu vi que isso é mais fácil do que a gente pensa, tá? Mas a grande pergunta é, Marcelo, e a tributação? Incide ITCMD ou não? Eu digo óbvio que incide. Se você tem um bem partilhável, valor econômico, e a maioria das leis estaduais, para quem não sabe, ITCMD é um imposto estadual, em alguns estados você conhece como ITCD, tá? Um imposto que você paga pela transmissão de bens pela sucessão, ou seja, meu pai morre, transmite um bem para mim, eu pago ITCD ou ITCMD sobre esse bem, ou sobre doação. Se eu dou um bem para outra pessoa, eu pago ITCD ou ITCMD. A maioria das leis estaduais, elas citam lá nos seus artigos que o imposto incide sobre quaisquer bens ou direitos. Repare que nós que somos advogados, nós trabalhamos muito com brecha, né? E você vê que o fisco já deixou uma brecha aí nessa questão do ITCMD, olha, quaisquer bens ou direitos. Então, você já vê que, olha o leão com fome, olha o fisco com fome de tributar. Então, você já vê aí que há um leque, uma abertura muito grande para que esse tipo de bem ele seja tributado, ok? Mas qual que seria a base de cálculo? Bom, a base de cálculo vai ser o valor do bem ou do direito digital. Aí você tem um caminho um pouco mais complexo para seguir, tá? Por quê? Porque você precisa saber quanto que vale aquele bem ou aquela herança digital. Se você está tratando de uma música, por exemplo, você comprou uma música no iCloud, tá? A plataforma da Apple que vende músicas para você ouvir. Bom, você já tem ali o valor da música. $1, $99, $2. Então, seria uma avaliação um pouco mais fácil. Mas vamos partir do mais complexo para a gente entender o mais simples, tá? Se você está tratando de um canal no YouTube, por exemplo, primeiro você precisa entender como que funciona o pagamento do YouTube em relação aos canais, tá? Hoje, o YouTube ele tem um sistema que primeiro, a base é dólar, tá? A moeda que o YouTube usa para tratar dessa sistemática é dólar. E a regra chama CPM, custo por 1000. A cada 1000 views ou 1000 visualizações, né, o youtuber, o dono do canal, ele pode ganhar valores entre 25 centavos de dólar ou $4,50. Alguma coisa entre R$1 e R$19 aqui no Brasil, tá? Então, você entendeu essa sistemática? A gente vai seguir uma lógica agora, é o seguinte, para que um produtor de conteúdo receba uma quantia no YouTube, ele precisa produzir muitos vídeos por mês e garantir que cada um deles vai ter uma alta quantidade de visualizações. Dentro dessa regra, você tem outras regrinhas um pouco mais complexas. Por exemplo, alguns canais eles recebem mais dinheiro dependendo da taxa de inscritos por dia, ou seja, quantos inscritos você ganha a cada dia, da taxa de visualização diária, ou seja, quantos dos seus vídeos
qual o número de avaliações que os seus vídeos têm diariamente. Então, fazendo essas diferenciações, o YouTube ele vai pagar mais ou menos, tá? Mas aí é que tá. Ok, Marcelo, é transmissível, é tributável, vamos pôr isso no inventário, mas quem avalia, tá? Primeiro, a avaliação ela pode seguir critérios objetivos, tá? Como o doutor Antônio Márcio falou, e depender de um simples cálculo aritmético, tá? Por exemplo, você pega o YouTube, que tem lá um esquema de pagamento exposto de forma objetiva, né? Ainda que haja uma certa diferenciação de canal para canal, tá? Nesse caso, o juiz pode simplesmente intimar o representante do YouTube para que ele apresente no processo esses critérios. E aí o inventariante terá que realizar um simples cálculo. Marcelo, mas o YouTube está lá na Califórnia, está nos Estados Unidos. O YouTube tem um representante aqui no Brasil, assim como o Facebook tem, enfim. Nesse caso, o representante que está aqui no Brasil, ele é intimado para oferecer esses critérios objetivos diretamente para o inventariante ou apresentar no processo. Mas aí você pergunta, mas o YouTube é obrigado a informar esses dados? Para te responder é muito simples. Você tem que ir lá no CPC, artigo 378, e lembrar que o artigo 378 estabelece? Que ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Que verdade é essa? Não é verdade subjetiva, tá? Lá na filosofia jurídica que a gente aprendeu na faculdade, a gente aprendeu que verdade ela é subjetiva. O que é verdade para mim pode não ser para você, enfim. Mas aqui, o artigo 378, ele fala da verdade objetiva, ou seja, tudo que for necessário ao descobrimento da verdade, ou seja, ao desenvolvimento do processo e ao deslinde da controvérsia, pode ser determinado pelo juiz ou requisitado pelo Ministério Público. Então, o que eu estou dizendo? Se essas informações são necessárias para o desenvolvimento do processo e para o deslinde da controvérsia, o YouTube ou o Facebook, né, que é dono do Instagram, ele tem que informar. A gente partiu do ponto mais fácil, mas e aí? E se esses critérios não forem objetivos? Se houver aí uma trama um pouco mais maleável de pagamento, tá? Aí o juiz vai ter que fazer o quê? Nomear um perito de sua confiança, tá? Com expertise necessária para avaliar o bem digital, que pode ser uma música, ou o canal, ou o perfil no Instagram, ok? Mas a música já tem um valor quando você compra, certo? Como eu disse, sim, no iCloud você já tem um valor estabelecido, mas pode ser que a música seja inédita. E aqui eu chamo a atenção no ponto que o doutor Antônio Márcio tocou, que é muito interessante, né? Você pode, por exemplo, ser um compositor, compor uma música e armazenar ela no seu e-mail. Aí o teu e-mail passa a ser o canal do bem da herança digital. Então, se você, por exemplo, gravou uma música e, enfim, deixou na sua caixa de e-mail ou mandou para alguém ou recebeu, aí a quebra que eu citei agora, ela vai atingir a tua caixa de e-mail, ok? Mas vamos passar para outra dúvida um pouco mais complexa, tá? No caso de um YouTube, de um canal no YouTube ou de um perfil no Instagram, eu, como um dos herdeiros, eu preciso de um norte para entender o laudo. Não esquece que a perícia dentro do processo, o perito ele vai realizar a perícia, vai formular o laudo e apresentar no processo. Você, que é herdeiro, através do seu advogado, você precisa entender o laudo. Você precisa criticar o laudo, ou melhor, você precisa, antes da perícia ser realizada, apresentar os quesitos. Me ajuda, como é que eu faço? Bom, como eu disse, a matéria é muito nova, tem pouco material doutrinário sobre isso, mas eu já posso aqui te dar alguns pontos da avaliação que você precisa focar, tá? Isso eu extraí de alguns poucos processos que envolvem essa matéria e que a perícia já foi concluída, tá? Objetivamente, o cotejo que você tem que fazer em relação aos números, ele é duplo, tá? Para frente e para trás. Para trás é simples. Você vai analisar os contratos passados firmados pelo decújo, ou seja,
pelo falecido, ou seja, quanto ele auferia em média por mês, quanto ele cobrava por postagem, por publicidade ou mesmo por seguidor. Por exemplo, você tem algumas personalidades, aí, celebridades, que elas chegam a cobrar R$200 mil, R$300 mil, às vezes até R$500 mil por uma simples postagem de uma marca, de uma camiseta, de um tênis, de um relógio. Então você, lembra que eu falei? Visão dupla, para frente e para trás. Para trás é isso que você vai requisitar. É essa quebra de sigilo que você vai ter que promover na conta bancária, tá, do falecido, e também intimar essas empresas, né, esses patrocinadores, como o doutor Antônio Márcio citou, para que elas informem a média aí de pagamento. Tá? Também você vai precisar considerar o número de visualizações diárias e o número de curtidas, tá? Como eu já falei. Agora, a visão para frente, ela é um pouco mais complexa, tá? Porque o especialista, o perito, né, nomeado pelo juiz, ele vai ter que analisar o potencial daquele perfil gerar renda. Ou seja, quantos seguidores ele ganhava a cada dia ou a cada mês, qual o potencial do perfil de atingir determinado público-alvo. Então, não esquece que em algumas avaliações de algumas empresas, o perito ele avalia também a marca, lembra? Que tem que se avaliar a marca, tem que se avaliar a clientela, o goodwill, né? O local, o estabelecimento. Quando você está falando de um canal no YouTube, isso também tem que ser considerado. Por quê? Qual o potencial daquele perfil tratar daquilo? Se você, por exemplo, você tem um canal de uma pessoa que avalia celulares novos, que avalia eletrônicos novos, e você tem aí um lançamento de alguns celulares bem naquela época, qual que era o potencial desse canal gerar renda? Tá? É um pouco complexo, mas o norte que o perito vai ter que seguir, e você, na hora que você interpretar o laudo, é esse, tá? Mas aí você pode perguntar assim, Marcelo, considerando a imagem, tá? A personagem do Decujus, eu estou concluindo que o ITCMD é um imposto de natureza pessoal? Não está errado. O ITCMD ele não é real, não é um imposto real. Primeiro ponto, para quem não entende muito de tributário, a gente tem... primeira coisa é o seguinte, a gente tem que considerar que nem todos que estão aí são tributaristas, tá? E eu vou lembrar rapidinho aqui que o imposto real é aquele que incide sobre algum elemento econômico de maneira objetiva. Ou seja, ele não leva em consideração a situação pessoal do contribuinte. Palavras claras, imposto real é aquele que incide objetivamente sobre coisa, sem levar em conta a pessoa do contribuinte, como o IPVA. O IPVA leva em consideração o quê? O valor do teu carro, não quem você é. Se o carro pertence ao Michael Jackson ou a você, o IPVA ele vai ter a mesma base de cálculo, tá? O imposto é calculado como pessoal quando a tributação varia de acordo com aspectos pessoais, ou seja, a tributação vai ser maior ou menor conforme a capacidade contributiva do devedor. É o caso do imposto de renda, ou seja, quanto mais você ganha, maior vai ser a alíquota, dependendo do caso, e quanto mais você varia entre as faixas de rendimento, mais ou menos você vai pagar. Essa discussão sobre se o ITCMD é um imposto real ou pessoal, ela começou já faz um tempo, quando ela, por conta de um ITCMD que incidia sobre um imóvel, tá, de altíssimo valor, localizado na Avenida Paulista, e que foi herdado, né, por 4 irmãos, e um deles era extremamente pobre. Tá? Essa discussão subiu para o STJ, foi para o Supremo. O voto do ministro Gilmar Mendes foi bastante arrojado. Gilmar Mendes ele teve que acompanhar os demais, mas ele consignou o seguinte: olha, para mim, todo e qualquer imposto ele é pessoal. Por quê? Qualquer imposto ele leva em consideração a pessoa do contribuinte. Se você herdou um bem de altíssimo valor, por mais que você seja pobre, você tem um aumento no teu capital, então você deixa de ser pobre. Mas, de qualquer forma, só para vocês entenderem, o STF firmou o entendimento de que todos os impostos, independentemente da sua classificação, tá, como real ou pessoal, podem e devem guardar relação com a capacidade
contributiva do sujeito passivo. Por que eu estou querendo dizer isso? Lembra que eu falei que na avaliação do bem digital, do canal, você vai ter que levar em consideração a pessoa, ou seja, o dono do canal, a imagem do canal, o potencial. Por isso que você precisa gravar essa linha, para que você possa apresentar quesitos e criticar o laudo também, tá? Mas, Marcelo, eu sou herdeiro de um inventário, eu não posso chamar os meus irmãos e estimar o valor desses bens, desse canal ou desse perfil. Bom, aí a gente vai entrar numa discussão um pouco mais controversa, tá? Parece que o Código Civil, ele autoriza os herdeiros a estimar o valor, tá? Mas isso não é o que prevalece entre os tribunais, tá? O artigo 620, inciso 4, para quem quiser anotar, 620, inciso 4, a linha H do Código Civil, ele fala que os bens devem ser estimados pelo valor corrente. Tá? Agora, por que eu falei que há uma controvérsia? Porque o 633, artigo 633 do Código Civil, ele diz que se as partes forem capazes e a Fazenda Estadual concordar, os valores podem ser estimados pelos herdeiros. Mas lembrem-se, esse entendimento não prevalece, o que prevalece é que os bens devem ser estimados pelo valor corrente, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Vai ter que ter perícia, vai ter que ter avaliação, e a avaliação tem que seguir bases objetivas, tá? Bom, agora a gente chega na figura do inventariante, que poderes ele tem. Primeiro, inventariante, qual que é a função dele? Pensa no inventariante como síndico do prédio, tá? Ele, teoricamente, não tem nenhuma vantagem por ser síndico. Ele é uma pessoa que foi eleita para administrar, para conduzir o condomínio. O inventariante é a mesma coisa. Ele é a pessoa que vai conduzir o inventário. Ele representa o espólio dentro e fora dos autos. Aqui eu faço uma observação que às vezes eu vejo um pouco de erro em alguns processos. Você só fala em espólio fora do inventário. Ou seja, se o espólio vai mover uma ação possessória contra alguém que está invadindo um bem, aí sim você vai colocar espólio de Marcelo, tal. Dentro do inventário, você não fala espólio, você não começa a petição colocando lá o espólio, você vai colocar tal pessoa inventariante dos bens deixados em razão do falecimento de. Então, é uma regrinha processual, eu vejo muito erro em alguns processos, tá? Espólio é fora do inventário, dentro do inventário você só trata de herdeiros e inventariante, tá? Mas outra função do inventariante, ter acesso aos bens e às informações do bem, tá? Em relação à herança digital, ao canal no YouTube, por exemplo, o inventariante ele pode postar alguma coisa no canal? Ele pode fazer uma postagem no perfil do Instagram? Lembra, pessoal, que o inventariante ele tem como obrigação gerar renda para fazer frente às despesas do espólio, ou seja, as despesas deixadas pelo falecido. Se o inventariante tiver que postar algo que seja necessário à geração de renda, por exemplo, lançou-se um tênis novo. Olha, a marca de tênis tem interesse, olha, eu quero que a imagem dessa pessoa seja, por mais que ela tenha falecido, ou às vezes até a imagem do canal, quero que a imagem do meu tênis seja agregado a esse canal. O inventariante, lógico, com a autorização dos demais herdeiros, né, a ciência dos demais herdeiros, e a autorização do juiz, ele pode sim fazer essa postagem, desde que não seja por sentimento próprio, mas sim para gerar renda. Outro exemplo, o inventariante pode, vamos dizer que a pessoa morreu, vamos pegar o caso do Gugu. Gugu faleceu. Alguém vem e solta uma nota, uma notícia, manchando a imagem do Gugu, dizendo, enfim, sobre a orientação sexual dele, sobre alguma atitude financeira que ele teve de forma temerária. E aí? O inventariante ele pode entrar no perfil e postar o que for necessário à preservação da imagem do decujus? Pode, pessoal. Sabe por quê? Pensa
que o síndico do prédio ele tem que zelar pela integridade do prédio. O inventariante ele tem que zelar pela integridade do espólio. Uma notícia falsa, ela traz o quê? Prejuízo. Uma simples notícia falsa pode fazer cair a renda ou gerar alguma ação judicial, enfim, pode trazer prejuízos para o espólio. Então, se for para preservar a imagem do decujus e preservar a integridade, ainda que financeira, do espólio, o inventariante pode sim fazer essa postagem. Se a honra do falecido for ofendida pelo inventariante, se ele fizer uma postagem equivocada ou por terceiros, o que acontece? Bom, pelo inventariante vai implicar sua destituição e provavelmente os demais herdeiros podem processar ele, tá? Por terceiros também a gente vai ter aí uma reparação civil e uma cominação criminal, dependendo da atitude tomada pelo terceiro. Mas aí quem processa é o espólio? Depende, pessoal. Aqui você tem que prestar muita atenção. Por quê? Se você ingressar com uma ação errada e houver a citação, dependendo do valor que você está pedindo ali, aquilo pode gerar uma sucumbência enorme. Então, é muito importante que você preste atenção para algumas regras processuais, tá? Se alguém ofende a imagem do espólio, ok? O direito de reparação, ele não vai ser do espólio. Lembra que eu falei agora há pouco, fora do processo é o espólio que processa, mas nesse caso aí, o direito não é do espólio. O direito é do herdeiro, propriamente, pessoal e especificamente. Se a minha mãe morre e depois do falecimento alguém ofende a imagem dela, isso gera um dano, um aborrecimento a mim, como herdeiro, não ao espólio. O espólio não é uma pessoa, não tem sentimento. Mas aí vamos complicar um pouquinho mais. E se a ofensa foi antes da morte? A pessoa estava viva, ela foi ofendida, e aí, como que fica? Depende. Se o decújo já tinha ingressado com uma ação judicial, aí sim os herdeiros eles ingressam no processo, se habilitam no processo, e aí sim esse direito é transmitido ao espólio, entre aspas. Ou seja, o espólio vai prosseguir com essa ação. Agora, se a ofensa foi antes do falecimento e o falecido não fez nada, ou seja, não ingressou com ação judicial, nesse ponto há uma certa rachadura na doutrina. Parte entende o seguinte, olha, se ele estava vivo, a ofensa foi dele, não foi do filho. Então, por mais que ele não tivesse ingressado com o processo, o direito é dele. Parte da doutrina entende que não. Olha, se ele foi ofendido, mas ele não ingressou com o processo, não tem obrigação de reparar, e aí só depois o herdeiro propriamente dito pode processar. Então, existe essa controvérsia. O entendimento que prevalece é o seguinte: a ofensa foi em vida, não teve processo, a legitimidade passa a ser do herdeiro propriamente, especificamente. Se a ofensa foi em vida e o falecido já tinha ingressado com uma ação, aí sim a legitimidade será do espólio. Tá? Eu procurei tocar nesses pontos básicos, porque são pontos que geram muita polêmica. Como eu falei, eu também acredito no testamento, tá? Por um motivo muito simples. Não é porque não há legislação ainda que você não vai fazer um testamento. Lembra que se eu faço um testamento hoje, esse testamento é válido, mas ele só vai ser eficaz no momento da minha sucessão. Pode ser que quando eu morra, já haja uma legislação. Então, eu preciso me preparar para isso sim. Então, assim, vale a pena fazer um testamento, vale a pena fazer um planejamento ou até um contrato, tá? Simplesmente por esses pontos que eu te falei. Eu acredito sim que os dados, como disse o CEO da Mastercard, são um novo petróleo, e acho que num futuro muito próximo aí, aquele jogo The Sims, ele vai ser mais real do que a gente pensa. Doutor Marcelo, muito obrigada. Brilhante explanação. Trouxe muito entendimento para a questão do ITCMD, que é uma questão
que a todos nos aflige quando nós tratamos de bens digitais, como apurar o imposto, há questões da inventariança, porque enquanto advogados, essa questão nos assusta e é de difícil enfrentamento, né? E você trouxe muito, falo você, perdão, doutor, né? É a força da intimidade. Trouxe muita luz, né, para essas questões, muito esclarecimento. A contribuição jurídica foi grande, né? E só tenho a agradecer, muito obrigada. E aqui no nosso chat tem um questionamento, né? Vamos partir as perguntas, né? Tem uma questão posta pelo André Luiz. Ele pergunta: como faço para deixar aos meus filhos um acervo digital, como vídeo e áudios dos meus sentimentos? Imagino que ele esteja narrando que ele gostaria de deixar algo para os filhos, em termos de depoimento aqui, pelo que eu pude perceber. Como é que ele faz para deixar pós-mortem? Qual seria o instrumento jurídico? Eu imagino que seja o doutor Márcio ou o doutor Marcelo para responder essa questão aqui. Não sei quem prefere tratar do assunto aí. Eu penso que se ele tem essa intenção e ainda não o fez, ele poderia fazer numa mídia, né? E deixar essa mídia em poder de alguém, ou então direcioná-la até mesmo numa caixa de e-mails específica aos herdeiros, e essa própria senha dessa caixa de e-mails poderia estar disposta no seu inventário. Agora, se ele já subiu esses sentimentos, esses arquivos, em uma mídia específica, nós vamos precisar verificar essas regras de contrato de adesão das mídias específicas, seja a plataforma digital que for. Só complementando aí, eu vou passar uma experiência própria, né? Eu gravei um vídeo no YouTube onde não é um testamento, né? A gente sabe que juridicamente não é um testamento, mas eu gravei um vídeo e subi no YouTube com diversas vontades que eu tenho em relação a ser cremado, meus sentimentos sobre cada familiar meu. Esse vídeo ele tem mais ou menos 20 minutos. Eu gravei ele, subi no YouTube, só que ele não está acessível a ninguém. O YouTube ele tem uma forma de você subir um vídeo e colocar lá como privado, ou seja, só você visualiza, ou não listado. O não listado, você sobe o vídeo e ele gera um link. Você pode pegar esse link, imprimir e deixar, enfim, num lugar que você queira, num cofre. Então, só depois da minha morte que as pessoas vão ter acesso. O link desse vídeo está no meu testamento, que eu já fiz, e com a abertura do meu testamento, essas pessoas elas vão ter acesso a esse link e elas vão poder assistir esse vídeo. Esse testamento que é Luiz, né? A pessoa que perguntou. Isso. Esse testamento que ele está se referindo é o que a gente chama de testamento ético, ou seja, é um testamento onde você não transmite bens, você só transmite orientações, sentimentos, valores, tá? Mas é possível sim, só complementando a fala do meu colega. Excelente. Não, excelente, e que grande contribuição com o seu exemplo pessoal, né? Eu, particularmente, não tenho habilidade muito grande, quem me conhece sabe, com todas essas ferramentas digitais, e ouvindo esse time aqui, eu descobri que eu preciso me atualizar mais em todas essas ferramentas digitais, porque elas têm um potencial incrível, né? Realmente incrível, é um novo petróleo aí, né, vindo. Eu gostaria de perguntar aos participantes se alguém tem mais alguma questão, alguma colocação, ou os próprios palestrantes, os próprios colegas, se tem alguma pergunta mútua aí, senão acho que a gente pode caminhar para o encerramento do evento. Alguém tenha mais alguma colocação? Gostaria de expor? Bom, ninguém tem, né? Porque ninguém finalizou. Acho que todo mundo ficou como eu, sabe? Sedente por tanto conhecimento, tanta informação, que foi muito valiosa. Eu quero agradecer imensamente ao Dr. Márcio, ao Dr. Rafael,
ao doutor Marcelo, à doutora Marília, por terem a disponibilidade de estar aqui conosco, compartilhando conhecimento, informação, nesse momento, assim, realmente muito agregador, porque foi um evento extremamente interdisciplinar, com contribuições múltiplas aqui. Quero agradecer imensamente ao doutor Alexandre Verri, ao doutor André Leal, por terem idealizado realmente o evento, nessa soma de contribuição, que foi esplêndida. Muito obrigado aos que nos acompanharam, aos que participaram dessa palestra, dessa noite, do evento dessa noite, aos nossos ouvintes, e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Até o próximo, gente. Até.